Gente, estamos na aula 3 agora, panorama do Antigo Testamento. A gente já entendeu como é que a Bíblia chegou até nós, como ela passou ao longo da história, papiro, pergaminho, papel, quem traduziu, como ela foi separada em capítulos e versículos. A gente aprendeu a manejar, né, a Bíblia, vendo o aspecto gramatical, o contexto, pano de fundo, para quem, como ela foi escrita. A gente já aprendeu a fazer a aplicação correta do texto. Agora a gente vai fazer um panorama do Antigo Testamento. A gente vai livro por livro do Antigo Testamento. Vamos lá, panorama do Antigo Testamento. Pode passar. Então, o primeiro livro da Bíblia é o Gênesis. E de que trata o Gênesis? Pode passar, Samuel. O Gênesis é o livro que vai falar da criação, de como Deus criou o mundo. Pode passar. Tá passando, Zé? Pode passar. Dá uns 3 cliques aí para mim. Mais um. Mais um. Aí. Olha só. Basicamente, o Gênesis ele vai falar da criação, da queda do homem, da primeira civilização, vai falar de Caim e Abel, vai falar de Noé, vai falar do dilúvio. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Beleza. Vai falar do dilúvio, após o dilúvio vai falar da Torre de Babel, e depois da Torre de Babel vai falar sobre os patriarcas. Para quem é dispensacionalista, quem que é o dispensacionalista? É aquele que acredita nas dispensações, inocência, consciência, governo humano e patriarcal, que é a dispensação patriarcal. O que é os patriarcas? Vem de patriarcher, pátria, família, tribo, nação, e archo, cabeça ou primeiro. Então, patriarca seria o primeiro ou o cabeça de uma família, de uma nação. Né? E Gênesis vai falar sobre os patriarcas também. Pode passar. Também, olha, a gente tem o livro de Jó, ele é contemporâneo, né, aos patriarcas. Né? Alguns estudiosos vão dizer que o livro de Jó foi escrito ou no período de Abraão ou de Jacó. Tem mais ou menos, ele foi escrito mais ou menos nesse período. Pode passar. Vamos lá, aqui também o Gênesis vai falar sobre a jornada de Abraão. Abraão sai dali, ó, Gênesis 11:31, de Ur dos Caldeus, e vai fazer toda essa jornada até chegar a Canaã. Pode passar. Ó, ele sai dali, ó, de Ur e chega em Canaã. Pode passar. Vamos lá. Os primeiros patriarcas foram Abraão, Isaque e Jacó, que Deus muda o nome dele para Israel. Pode passar. Desses patriarcas é que vai nascer a nação de Israel. Pode passar. Passou, Zé? Os bonequinhos? Beleza. Então, Jacó, ele vai ter 12 filhos. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Azer, Issacar, José e Benjamim. Pode passar. José, quando ele é levado para o Egito, ele tem 2 filhos, Manassés e Efraim. Pode passar. O que vai acontecer? As 12 tribos de Israel foram formadas pelos filhos de Jacó. Só que você não vê a tribo de José. Por que você não vê a tribo de José na Bíblia? Pode passar. Porque olha o que aconteceu. Pode passar. A tribo de Levi, ela não tinha território, porque Deus disse, olha, eu sou a herança de vocês. A função da tribo de Levi era uma função sacerdotal. Então, eles não tinham uma terra propriamente deles, porque eles exerciam, todos da tribo de Levi, exerciam funções sacerdotais.
E o que acontece com José? Por que a gente não tem uma tribo de José? Porque Jacó adota os 2 filhos de José. A Bíblia diz, olha, os seus 2 filhos são meus. E aí, de Manassés e de Efraim, que vão vir as outras tribos. Pode passar, Samuel. Então, olha como é que ficou as 12 tribos de Israel. Rubem, Simeão, Judá, Dan, Naphtali, Benjamim, Gade, Azer, Issacar, Zebulon, Manassés e Efraim. Pode passar. Isso tudo a gente ainda está no Gênesis, tá? Aí no Gênesis acaba nessa formação, né, das tribos, e a gente vai para o Êxodo. Passam-se 430 anos, o povo escravo lá, e aí a gente tem o livro do Êxodo. O que quer dizer Êxodo? Saída. Pode passar. É quando eles vão começar, Deus vai libertar o povo do Egito. Então, o Êxodo vai falar sobre essa libertação. Gezem era onde ficava o acampamento dos judeus, dos hebreus, no caso, né? E Canaã foi para onde eles foram. Nota a distância, estão vendo aqui a distância do mapa, ela é bem curta. Pode passar. São 240 quilômetros de Gezem até Canaã. Como eu não dirijo, Zé, 240 quilômetros, fala para mim. Então, 240 quilômetros em média, segundo o Zé Marcos, é daqui a Macaé, uma cidade litorânea que tem aqui, perto do Rio de Janeiro. Não é tão longe. E eles levaram 40 anos para chegar até lá. E a gente vai entender o porquê. Pode passar. Pode passar. Passou, amor? Tá vendo as setinhas? Tá na setinha? Tá? Então, olha só. Quando eles saem de Gezem, eles descem e aí eles atravessam ali. Olha, não, tá aqui, eu faço assim porque eu estou vendo na frente. Olha a passagem do Mar Vermelho. Na parte mais estreita, eles atravessam o Mar Vermelho e descem até o Monte Sinai. E ali eles ficam durante uns 3 meses ali acampados. Pode passar. E o que acontece ali? Ali no Monte Sinai, ou Horebe, é o mesmo monte, acontece a divisão das tribos, acontece a lei, Deus entrega, né? A lei deles, os 10 mandamentos, e ali eles começam a construção do tabernáculo. Pode passar. Eis o tabernáculo. Esse era o tabernáculo, mais ou menos na época, né, do Antigo Testamento, quando Moisés recebeu a lei. Pode passar. Tá vendo? Esse aí é o pátio. O pátio ou o átrio do tabernáculo, né? Era onde as pessoas poderiam, né, chegar até ali. Tem até um hino que canta, meu prazer está nos átrios do Senhor. O átrio é o pátio, é o lado de fora do tabernáculo. Pode passar. Esse é o altar do holocausto. Aí é que era feita a oferta de ovelha e tal, que o povo entregava. Pode passar. Olha aí, João 1, 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Era nesse altar do holocausto aí, que eram oferecidos cordeiros para o sacrifício, para o perdão dos pecados. Então, quando João fala isso, ele está fazendo alusão a isso, ao altar. Que Jesus, assim como ofereciam cordeiro, Jesus também seria oferecido como sacrifício. Pode passar. Então, a pia de bronze. Para que servia a pia de bronze? É ali que eles faziam o ritual de purificação, que eles lavavam as mãos, lavavam os pés para poderem entrar no santo lugar. Isso tudo tinha, todo esse ritual que Deus dá ao povo, tudo isso era sombra das coisas que estavam por vir. Tudo isso apontava para Jesus. Vamos ver o versículo que faz essa referência. Pode passar. João 15, 3 diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Pode passar. Aí já é uma figura mais ou menos da parte de dentro do tabernáculo. Aí a gente tem um lugar santo que somente o sacerdote podia entrar para prestar culto. Pode passar. Olha, essa daí é a mesa dos pães da
propiciação. Eles tinham aqueles pães que eles faziam da propiciação. Isso também apontava para Jesus. Pode passar. Olha que João 6,35 diz. E disse-lhe Jesus, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Pode passar. E também tinha o candelabro. Tudo isso dentro do sistema judaico, eles tinham um significado. A luz do candelabro tinha que estar sempre acesa. Pode passar. Isso também apontava para Jesus. Ó. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Pode passar. Também tinha no lugar santo o altar do incenso, que eles acendiam, né, para fazer as orações. Você, quando ora, muita gente, principalmente os antigos, eles falam, oram e falam, Senhor, recebe como um incenso suave as suas narinas. Quando você fala isso, você está remetendo ao Antigo Testamento, porque a ideia era, conforme queimasse o incenso e o incenso subisse, Deus sentiria o perfume daquela oferta, daquela oração, daquela adoração. Então, o altar do incenso era para isso. Pode passar, vamos ver o versículo correspondente que aponta para Jesus. João 17,9, ó, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Aí está fazendo menção à oração de Jesus, em João 17,9, quando Jesus ora pelos seus discípulos. Pode passar. E no lugar santíssimo, ou santo dos santos. Aqui somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para entregar a oferta de expiação pelo pecado de todo o povo. E era onde ficava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Pode passar. João 1,1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Continuando, diz, e o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Então, a representação da Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, ela apontava para Jesus, que a presença de Deus estaria entre os homens, taberculando com os homens. Pode passar. Acabando o livro de... A gente estava no Levítico, né? Agora a gente vai... Oi? Isso, a gente estava... Não, no Êxodo, a gente foi para o Êxodo, depois vem o livro de Levíticos, que é onde ele vai dar todas as leis. Volta um pouquinho, vocês dois. Acho que vocês passaram. Volta um. Volta um, Samuel. Volta um. Isso. Isso mesmo. Passa. Então. Porque ali, quando a gente... Deus vai dar a lei, vai dar todo o tabernáculo, eles vão começar a fazer a obra do tabernáculo, ali Deus vai dando a lei, que é basicamente o livro de Levíticos. Depois de Levítico, eles continuam, saem do Monte Sinai, fazem a volta, né, sobem para Edom até chegar, né, em Canaã, que é onde tem o livro de Números, que é a contagem das tribos, a divisão direitinho das tribos, cada um vai ficar, né, com um lado, e depois tem o livro de Deuteronômio. O que é o livro de Deuteronômio? É basicamente a repetição de Levítico. É basicamente a repetição da lei. Deixa eu esperar o Samuel chegar para ele passar. Pode passar. Passa, Zé. Passa, Samuel. Pode passar. Deuteronômio, eles chegam em Cade Barneia. Está vendo a trajetória que eles fazem? Dão a volta por Moabe até chegar próximo a Canaã. Pode passar. Depois do Deuteronômio. Tá junto, Zé? Ih, o computador travou. Agora ficou bom. Espera aí que o Samuel está atrasado aqui. Vamos lá. Isso aí. Deuteronômio, que foi a repetição da lei, e depois o livro de Josué. Que o livro de Josué basicamente vai falar sobre a conquista de Canaã. Daí vocês conseguem se identificar na Bíblia. Por exemplo, eu queria saber sobre a história de José. Mas José está escrito aonde? Você tem que pensar. Caramba,
José era filho de Jacó. Jacó era um dos patriarcas. Então, o Gênesis fala de quê? Da criação, da primeira civilização, dilúvio, Torre de Babel, patriarca. Então, tá no Gênesis. Caramba, eu queria saber mais sobre a lei que Deus deu a Moisés. Eu vou aonde? Eu vou no Êxodo? Não, você vai em Levítico, porque é um livro de Levíticos que fala especificamente sobre a lei. E agora a gente está em Josué. Josué basicamente vai falar da conquista de Canaã. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Josué, em hebraico, é Yoshua. Yoshua, que quer dizer Yahvé é salvação. Josué é o correspondente em grego de Jesus. Josué e Jesus é o mesmo nome. Josué está em hebraico, Jesus está em grego. É como John e João. John está em inglês, João está em português, mas basicamente é o mesmo nome. Pode passar. E lá também que vai ocorrer a divisão agora territorial das tribos. Agora eles vão ter cada um o seu território. E aí tem para vocês o mapa, né, da tribo de Simeão, tribo de Rubém, tribo de Judá, tribo de Dan, tribo de Efraim. Aí nesse contexto de Josué é que vão ser estabelecidos os territórios. Pode passar. Tem uma pergunta, pode fazer. Elisângela Pereira Silva está perguntando, mas se já tinha o livro de Levítico, por que ter um livro que repete a lei? Então, Elisângela, por que repetir a lei? Né? Quando Deus dá a lei a Moisés e ele desce do monte, qual o cenário que ele encontra? Ele encontra o povo adorando bezerro de ouro. Então, o que é feito? O que Moisés faz? Moisés fica muito chateado, quebra as pedras da lei, fica com muita raiva, e depois sobe no monte para pedir a Deus, interceder pelo povo, aquela situação toda. Então, a lei ela é repetida novamente, porque o povo faz um pacto com Deus, depois eles quebram um pacto com Deus. E foi necessário que fosse feita a repetição da lei. É basicamente, não é a mesma coisa, mas Levítico e Deuteronômio. Deuteronômio é basicamente a repetição, a confirmação da lei. Não só dos 10 mandamentos, tá? Porque tem várias leis acerca de várias coisas. Ali em Deuteronômio você vai ter leis civis, leis criminais, dependendo de cada matéria. Entendeu? Porque Israel estava se estabelecendo agora como nação. E além das leis de cerimonial e ritual, né, da religião judaica, você também tinha as leis civis e as leis criminais que eram estabelecidas, todas elas baseadas nos 10 enrolou a língua. Todas baseadas nos 10 mandamentos, no decálogo. Então, por isso, foi necessária a repetição da lei. Ok? Mais alguma pergunta? Não. Vamos lá. A gente está em qual livro? Josué, né? Pode passar. Quando acaba o livro de Josué, né? Você lembra aquela famosa frase que Josué fala, né? Se Baal é Deus, segue-o, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí o povo de Israel começa a esquecer a lei do Senhor e aí começa a fazer o que eles querem. A Bíblia diz que cada um fazia aquilo que era bom aos seus próprios olhos. E aí é nesse cenário que vai entrar o livro de Juízes, que é essa fase em que o povo de Israel, eles eram governados e administrados por juízes. Deus levantava sempre um juiz para julgar o povo, para que eles, né, também, para intervir nas guerras. E aí é o livro dos Juízes é que vai dar esse relato desse período após a morte de Josué. Pode passar. Deus levanta vários juízes. E o livro de Juízes é o livro da desobediência e da desobediência. Você nota quando o ciclo de um juiz termina, fala sempre assim, e teve Israel paz por 40 anos. Então o povo voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Até que Deus levanta outros juízes. Se eu não me engano, no total, foram 13, 14 juízes, eu não lembro
o número correto. Pode passar. Dentre eles, os mais famosos todo mundo conhece. Débora, Gideão, Sansão e Samuel. Então, se você está querendo ler ou saber a história de algum dos juízes da Bíblia, a história de Sansão está onde? Está no livro de Sansão. Se você for procurar na Bíblia o livro de Sansão, você não vai achar. Por quê? Porque Sansão está contido dentro dos livros dos juízes, porque ele era um juiz de Israel. Pode passar. E foi nesse tempo, entre os juízes, que ocorreu a história de Ruth. Ruth, que era moabita, né? A sogra dela era de Belém, foi para lá. Vocês conhecem mais ou menos a história. Ruth tem um livro só dela, que é contemporâneo aí a esse período dos juízes. Pode passar. Volta um pouquinho, volta. Juízes, Ruth, isso aí. Passou. Aí é o reino unificado. Não, você passou demais, volta aí. Volta, Zé. Reino unificado? Então vamos lá. Reino unificado, passa mais um. Passa mais um. É isso mesmo, é o reino de Saul. Então, depois de Ruth vai vir o livro de 1 Samuel e 1 Crônicas. O livro de 1 Samuel e 1 Crônicas é basicamente quase a mesma coisa. Por quê? Porque eles vão contar essas duas histórias. Eles vão contar tanto a história desse reino de Davi unificado, vai contar a história de Samuel. 1 Crônicas também, que é quando Samuel foi o último juiz. Samuel era sacerdote, profeta e juiz. E o povo começa a pedir um rei. A gente quer um rei, porque todas as nações têm um rei, a gente não tem rei. Samuel fica muito chateado com aquela situação. Deus ainda diz para ele: eles não estão rejeitando você, Samuel, eles estão rejeitando a mim. Eles querem um rei, eu vou dar um rei. Ter um rei foi a escolha de Israel. Ser Saul foi a escolha de Deus. Deus escolhe Saul para estar reinando, né? E aí o reino de Saul é esse espaço rosinha que vocês estão vendo aí. E a de Dan até... Eu não estou conseguindo ler, peraí. Moabe... Isso mesmo, de Dan a Berseba era o reino de Saul. E a história do reinado de Saul você encontra em 1 Samuel e 1 Crônicas. Pode passar. Então, Saul reinou por 40 anos em Israel. Pode passar. Pode passar. Daí, né, 1 Crônica, pode passar. Aí o lilazinho já é o reino de Davi. O reino de Davi você vai encontrar basicamente a história de Davi em 1 Samuel, 2 Samuel e 1 Crônicas. Vai contar a história do reinado de Davi. Olha que Davi conquistou mais reinos do que Saul. Pode passar. Davi reinou 40 anos. E também a história dele vai estar lá em 2 Samuel, 1 Reis. Pode passar. Então, Davi ele escreveu pelo menos 73 dos salmos. A gente às vezes tem mania de falar Salmo de Davi, Salmo de Davi. São 150 salmos. 73, ou seja, quase a metade, né? Foram de Davi. Pode passar. Então, nesse livro vai contar de como Davi projetou o templo, porque ele não construiu, mas ele fez todo o projeto, levantou toda a oferta para o templo. Pode passar. E aí, a gente vai para o reino de Salomão. Olha como que Salomão estende mais o reino dele. E aí, a gente já saiu do livro de 1 Samuel, já saímos do livro de 2 Samuel, e entramos no livro de 1 Reis e 2 Crônicas, que vão falar basicamente do reinado do rei Salomão. Pode passar. E o que o Salomão faz? Salomão constrói o templo em Jerusalém, esse pontinho vermelho que vocês veem aí no mapa, que é Jerusalém. Pode passar. Né? E aí está o templo de Salomão, um templo bem suntuoso que Salomão faz. Pode passar. Salomão também escreveu 2 salmos, o 72
e o 127. Também escreveu Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Esses 3 livros foram escritos pelo rei Salomão. Você vê que a gente já avançou no Velho Testamento. Pode passar. Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. Né? Deus disse para ele: Salomão, não tenha muitas mulheres para que elas não venham a corromper seu coração. Mas, infelizmente, Salomão não deu ouvido à voz de Deus. Ele casava com várias mulheres para fazer várias alianças, por isso que ele consegue estender o reino dele. E é o rei que deixa a idolatria entrar em Israel, porque ele casa com uma mulher que, por exemplo, adorava Baal. E aí ela pedia: poxa, deixa eu fazer um altar para Baal, por favor. E aí ele foi deixando, e a idolatria foi entrando. Pode passar. Salomão reinou durante 40 anos. Isso você vai encontrar mais ou menos o fim do reinado dele ali. 2 Crônicas 9:30, 1 Reis 11:42. Pode passar. Com a morte de Salomão, o reino ele é dividido. Né? Os seus filhos têm uma briga, aí você vai ser curioso, você vai começar a pesquisar, agora você sabe aonde encontrar tudo, você vai ler, e você vai ver que o reino se divide. Por isso é que muitas das vezes na Bíblia você vai encontrar dizendo o reino de Judá, o reino de Israel, o rei de Judá, o rei de Israel. Por quê? Porque agora o reino de Salomão, que era todo Israel, agora vai ser dividido. Pode passar. Pode passar, Samuel e Zé Marcos. Ele vai ser dividido em reino do norte e reino do sul. O reino do sul eles vão chamar de reino de Judá, e o reino do norte eles vão chamar de Israel. O reino do norte fica com 10 tribos, e o reino do sul vai ficar com 2 tribos. E vai ficar com Jerusalém, que era a capital. A capital do reino do norte vai ser Samaria. E essa divisão do reino e as histórias desses reinos divididos, você vai encontrar em 1 Reis, 2 Reis e 2 Crônicas. Pode passar. Então, o reino do norte era que ficou sendo o reino de Israel. Basicamente, em Efraim. A capital do reino do norte era a Samaria. Pode passar. E foi em Samaria que o rei do norte, Samaria não, foi todo o reino do norte, que o rei teve uma ideia maravilhosa. O que ele pensou? Se o povo descer todo ano para Jerusalém para adorar, o coração do povo vai se voltar para o reino do sul. Então, o que eu vou fazer? Ele teve uma ideia genial. Ele pegou 2 bezerros de ouro, colocou um lá em cima e um lá embaixo. Né? Um perto, assim, está próximo de Siloé. Eu não estou conseguindo ler, gente, espera aí. Isso mesmo. Acho que é Berseba. Botou um lá em cima. E o que ele fez? Não vão para Jerusalém adorar, não precisa. Adorem aqui, este é o Deus que vos tirou da terra do Egito. 2 bezerros de ouro, um em cada ponta. Você imagina, se um bezerro já deu aquele problema todo no deserto, você imagina 2. Então ele faz isso, bota os 2 bezerros de ouro, para que o povo não desça para Jerusalém para adorar. Então, o que aconteceu? Todo o sistema religioso foi corrompido, porque você não tem a figura aí dos levitas, você não tem, que era o levita que iria ser o sacerdote, você não tem mais nada, é tudo... Aí é tudo a moda vambora, como a gente diz, tudo a moda bangu. Pode passar, para a gente entender mais ou menos. Então, o reino do norte, ele teve um total de 19 reis. Todos eles foram maus e foram idólatras. O pior deles foi o rei Acabe, né, que casou com Jezabel. E é nesse reino do norte é que vão se dar, que vai vir vários profetas, e a gente vai ver quais os profetas que profetizaram. Pode passar. Então, aí nesse período dos 19 reis, né, que passaram por aí, Deus levantou os seguintes profetas: profeta Elias, profeta Eliseu, profeta Amós, profeta Jonas, só que Jonas não profetizou no reino do norte. Lembra que eu falei? Jonas profetiza em Nínive, que era a capital da Assíria.
Deus levantou também Oséias e Deus levantou Miqueias. Mas Miqueias, ele profetiza tanto no norte como no sul. Pode passar. Toda essa história, todos esses 19 reis, eles duraram cerca de 250 anos. E eles foram conquistados pela Assíria. Esse reino, ele cai nas mãos da Assíria. Deus vem avisando, só que eles caem pela mão dos assírios. Isso tudo aconteceu. Então, quando você pensar em, caramba, Elias, porque você procura na Bíblia, eu quero saber a história de Elias, eu vou procurar o livro de Elias. Não tem. Você tem que procurar onde? Você tem que procurar lá no livro de Reis. Lá você vai achar a história de Elias, de Eliseu. Amós já tem o seu próprio livro, Jonas também, Oséias também, mas basicamente Elias e Eliseu tem que ser no livro. Miqueias, ele tem também o seu próprio livro, mas ele se deu neste período aí, entre esses 250 anos. Pode passar. Agora a gente vai para o Reino do Sul. O Reino do Sul teve como capital Jerusalém. Pode passar. Então, o Reino do Sul, ou o Reino de Judá, ele teve 20 reis. Cerca de 8 desses 20 reis eram tementes a Deus. Os outros 12, não, também eram maus, também deixaram a idolatria entrar, né, no reino. Pode passar. Então, nesse período desses 20 reis, Deus também levantou alguns profetas. Deus levantou o profeta Obadias, Joel, Isaías, Miqueias, Naum, só que Naum, como Jonas, ele profetiza em Nínive. Deus levantou o profeta Abacuque, Deus levantou Sofonias e Deus levantou Jeremias. Pode passar. Esse período durou cerca de 300 anos e eles foram conquistados pela Babilônia. Você nota que esses profetas, a maioria não, todos eles, também são livros da Bíblia. Eles não estão contidos nas histórias dos reis nem de crônicas. Eles, cada um, tem o seu próprio livro. E o reino de Judá, ele cai, né, e ele é conquistado pela Babilônia. Babilônia, que o rei era Nabucodonosor, que aí ele leva cativos Misael, Ananias, Azarias, Belsassar, Daniel, depois ele muda os nomes. Então, foi nessa época, durante esses 300 anos de reinado do Reino do Sul, do Reino de Judá, que Deus levanta esses profetas para abrir, né, o entendimento do povo. O último realmente foi Jeremias, que fala e vê a cidade ser destruída, né, e conquistada por Babilônia. Pode passar. Então, aí, quando Babilônia... quando o Reino do Sul, Reino de Judá, cai sobre o domínio babilônio de Nabucodonosor, eles são levados, né, para o exílio. Eles são levados para a Babilônia. Olha só, o pontinho. Eles saem de Jerusalém até Babilônia. Isso durou, esse transporte, né, a ida deles durou mais ou menos cerca de 6 meses. E a distância de um lugar para o outro é de 1.200 quilômetros. Zé, 1.200 quilômetros. É daqui mais ou menos aonde? Mato Grosso? Do Grosso do Sul? Eu não sei, gente, eu sei que é longe. E de volta a Brasília? Brasília é pertinho. Gente, deixa aí nos comentários, 1.200 quilômetros, é mais ou menos daqui aonde? Chega nessa hora, eu boio legal, porque eu não dirijo, não tenho muita noção. Pode passar. Pode passar. Aí vocês veem as etapas, né, de como se deu esse exílio babilônico. Em 605 a.C., eles levam os tesouros e vários membros da casa real. Dentre eles, Daniel. Eles vão pegar os nobres e vão levar. Pode passar. Depois, em 597, eles vão levar 10.000 cativos. E junto com esses 10.000 cativos estava quem? Ezequiel. E aí, nesse período aí é que vai, né, depois que eles estão lá, leva um tempo, eles vão escrever o livro de Daniel e de Ezequiel. Pode passar. Em 586 a.C., a maior parte do povo
Em 586 a.C., aí eles vão levar a maior parte do povo que restou e eles vão destruir totalmente o templo, porque o templo é arrasado. E é aí, nesse período, que é escrito o livro de Lamentações de Jeremias. Pode passar. E também nesse período, né, que surge o profeta Obadias, que ele vai profetizar em Edom. Ele não profetiza nem no norte nem no sul. Ele profetiza para Edom. Pode passar. E aí tem o quê? Tem o retorno do cativeiro. Eles ficam 70 anos lá cativos e começam a voltar. Pode passar. A Babilônia, o que acontece? A Babilônia é conquistada pela Pérsia. Você lembra que a Pérsia conquistou primeiro o Reino do Norte? Agora a Babilônia conquista agora a Babilônia é conquistada pela Pérsia, que já tinha o Reino do Norte. Agora a Pérsia vai conquistar a Babilônia, que tem a posse do Reino do Sul. Pode passar. E aí começa a primeira expedição, em 536 a.C., onde vai ter Zorobabel, que é o governador, vai ter Josué, que é o sumo sacerdote, e aí eles vão começar a voltar, vai fazer, né, a reforma do templo que foi destruído, e é nesse período mais ou menos que a gente vai ter o profeta Ageu e Zacarias, que vão estar profetizando nesse período de retorno de cativeiro. Pode passar. Esse é o templo de Zorobabel. Esse é o templo que eles reconstruíram. Porque aquele templo de Salomão foi totalmente destruído. E quando eles estão voltando do cativeiro, eles começam a restaurar, né, o templo. Pode passar. Você vê que é bem mais simples, né? E é nesse meio tempo, desse retorno, que eles estão vindo, é que vai surgir, né, o livro de Esther, a história de Esther. Esther, ela cativa na Pérsia, quando tem toda aquela história, que ela vai, se torna rainha, enfim. É mais ou menos nesse período de retorno do cativeiro. Pode passar. E aí você tem a segunda expedição, em 458 a.C., que aí vai surgir, né, a figura do livro de Esdras, que fala sobre a reforma espiritual, que o povo Esdras começa a ler, né, toda a lei para o povo. Aí você vai ter a segunda expedição com o livro de Esdras. Pode passar. E a terceira expedição em 444 a.C., que é onde surge aí no cenário Neemias. Por quê? Porque a cidade, agora que eles reformam o templo, começam a instalar a adoração, começa a voltar a reforma espiritual, mas ainda não tem os muros, a cidade ainda é muito atacada. E Neemias, quando fica sabendo da situação de pobreza do povo, vocês conhecem a história, pede ao rei para poder ir lá e reedificar os muros, e começa essa reforma dos muros. E é mais ou menos aí, né, nesse período, que também surge o profeta Malaquias, que vai estar profetizando. Pode passar. Esse era o templo de Zorobabel, mesma figura daquele outro. Pode passar. Você vê que diferença do templo de Salomão para o templo de Zorobabel. Quando eles fizeram, né, o templo, e foi a inauguração, os jovens contentes, felizes, alegres, e os idosos, porque o cativeiro durou 70 anos. Então, os mais idosos, que tinham 80, 90, 100, que o povo vivia bastante tempo naquela época, eles estavam muito tristes, porque eles lembravam da glória do primeiro templo e olhavam para esse templo agora, tão simples e tão modesto. Então, Ageu 2:9, ele profetiza assim, ó: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. E essa profecia de Ageu 2:9, ela já se cumpriu. Pode passar. É legal você ver quando as profecias bíblicas já se cumpriram, porque você tem a certeza de que as que não se cumpriram vão se cumprir. Olha o que está escrito em Lucas 2:27 ao 30. E Simeão, pelo Espírito, foi ao templo, esse de Zorobabel. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, para que ele procedesse segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram
a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Aí, em Lucas 2, 27 e 30, cumpre-se a profecia de Ageu 2:9. A glória do templo de Zorobabel foi muito maior do que a do templo de Salomão. Salomão tinha a nuvem de glória, os olhos e o coração do Senhor parados sobre o templo de Salomão. Ele disse, meus olhos e meu coração vão estar voltados para esse templo, porque eu não habito em templos feitos por mãos de homens. Mas no templo de Zorobabel, o próprio Deus encarnado entra no templo, cumprindo a profecia de Ageu 2:9. Pode passar. E é isso aí, pessoal. A tua palavra é a verdade desde o princípio. E cada um dos teus juízos dura para sempre. A gente conseguiu entender mais ou menos como é que funciona o Velho Testamento. Você sabendo mais ou menos aonde estão as histórias e do que elas falam, você vai conseguir ter uma melhor leitura da Bíblia. Muito obrigada. Daqui a pouco a gente volta com a aula 4.